O silêncio no escritório é respeito ou pânico? Acho que tá mais para pânico, hein? Tem coisa que a empresa não proíbe, mas o funcionário precisa evitar mesmo assim? Famosa autocensura. Trocar chefe por líder inspirador é a evolução do mundo corporativo? Palhaçada, evolução nenhuma. Compliance protege a ética ou o CNPJ? Antes de tudo, o CNPJ. Olá! Hoje nós vamos falar de violência no trabalho, mas aquela violência do tipo silenciosa, sutil, implícita e que muitas vezes vem camuflada por práticas ditas modernas. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, há não muito tempo era comum ou não era incomum chefes falando alto com subordinados, exigindo um tratamento hierarquizado, reverente, exigindo horários rígidos. Agora, a moda é falar em gestão horizontal, em cultura do feedback, em compliance, que são práticas supostamente destinadas a tratar o subordinado, o empregado, o funcionário com mais respeito. Então, se é assim, por que a gente está falando aqui de violência no trabalho? Essas coisas parecem ter evoluído. Primeiro, em geral, quem acredita que as coisas estão evoluindo, talvez tenha lido pouco, observado pouco a realidade à sua volta. Mas, sem dúvida nenhuma, o ambiente de porradaria, pancada, humilhação, não é um ambiente que faz muito bem à saúde, apesar de que a riqueza foi construída assim no capitalismo, né? Na sua origem selvagem. O problema, que eu acho que a tua pergunta coloca, é que todo esse conjunto, trocar empregado por colaborador, né? Líder inspirador por chefe, sei lá, todo esse conjunto de medidas, compliance eu acho que é um caso mais complexo que isso, mas assim, todo esse conjunto de medidas, ela está muito mais para fazer uma espécie assim de lavagem interna na imagem da empresa, certo? Do que, de fato, eliminar a violência que existe na relação quando você tem que obedecer pessoas com poder, numa hierarquia, né? Quando você tem que entregar resultados, tá? E aí, portanto, você citou o exemplo aí de horizontal, você falou alguma coisa assim, né? É horizontal até a hora que alguém pode virar para você e dizer ou você faz ou está na rua. Então, você quer dizer que no final do dia está tudo do mesmo jeito. Manda quem pode demitir. Você não precisa ser uma pessoa que maltrata os outros, como muitas vezes acontecia, né? E acontece ainda. Mas é que isso se transformou numa tese corporativa. E essa tese corporativa visa dizer que a violência das relações no trabalho não existem mais. E essa é a mentira. Por quê? Porque quando existe alguém que pode demitir e alguém que pode ser demitido, a violência está presente. Só que agora é mascarada e hipócrita. Você falou em violência. Foucault falava nessa mudança da violência explícita para a violência implícita. Hoje, no trabalho, nas empresas modernas, se diria que a violência está mais implícita do que explícita, Pondé? Acho que sim, mas assim, é que a partir de um dado momento, com a modernização, o surgimento do Estado, da racionalidade burguesa na sociedade, você começa a ter o que ele chama, às vezes, de corpos disciplinados, ou você começa a ter disciplinas que operam como forma de poder invisível, digamos assim, ou implícito, né? E ele vai citando, né? Empresa, hospital, exército, escola. Acho que exército, às vezes, é bem violento também, explicitamente, eu quero dizer. Então, esse processo que ele descreve, que vai dar nisso que a gente vê hoje, e que é uma situação assim que a disciplina, quando fala Foucault, ela ainda atrai a violência de forma mais explícita
do que quando você tem um ambiente de trabalho onde, digamos assim, a hierarquia é todo mundo muito simpático, bonzinho, fala mansinho, parece que é teu amigo, está super preocupado com você, então ainda fica mais invisível. Mas eu acho que o Foucault matou a pau com isso. E ainda em Foucault, então, quando você fala em corpos disciplinados, dentro do que propõe o Foucault, a vigilância é um instrumento fundamental para essa disciplina, não é? Esse poder disciplinar. E daí, isso também é outra coisa muito atual, né? E daí tem aqui uma pesquisa que é, na verdade, um relatório da OCDE de fevereiro do ano passado, que foi baseado em empresas de 6 países. Daí diz o seguinte, que 55% das firmas americanas, mais ou menos grandes, 20 ou mais funcionários, elas usam software para monitorar o conteúdo e o tom das comunicações por e-mail, comunicações por áudio no trabalho. Então, isso aí me parece ser uma versão moderna do panóptico do Foucault, não? Não. O Foucault, com essa ideia da introjeção do panóptico, né? Porque a ideia do panóptico, quando ela nasce em tese, nunca chegou a ser posta em prática pelo Bentham, era para vigiar presos, 360 graus, né? Mas a ideia do Bentham, que era um filósofo que tinha uma certa... Era meio jurista, né? Mas ele tinha uma certa vocação autoritária para o bem, né? Então, a ideia é que se você colocasse os presos sob vigilância, seria melhor, inclusive para eles, né? Quando o Foucault pega essa ideia, digamos assim, concreta, material, e traz para dentro das relações de trabalho e da sociedade, e que ele diz que as pessoas introjetam o panóptico, e somos todos panópticos, e todos vigiamos, todos. E somos todos vigiados sem perceber que somos. Exatamente. Quer dizer, o que o Foucault quer dizer é que a grande parte do processo civilizador acontece nessa chave. Todo mundo vigia todo mundo. E isso acontece mesmo. E nós fomos às ruas perguntar às pessoas se elas já foram, se sentiram vigiadas no trabalho e como lidaram com isso. Vamos ouvir o que elas disseram. Antes da pandemia, quando a gente não tinha home office, né, e ficava no escritório, eu sentia que tinha uma vigilância muito grande ali de ficar perto do seu computador, ver que você está trabalhando mesmo, o que você está fazendo, seus horários livres, sem reunião, né, o que você ia fazer naquele momento. Não poderia ter nenhum ócio criativo em nenhum momento, sabe? Existem situações em que eu acredito que o empregador ele queira verificar, né, que se o funcionário ele está trabalhando, ele está entregando as demandas, mas eu acho que também existe um pouco da autonomia, né, do funcionário, em que ele tem que ter para entregar as suas tarefas, mas nunca é algo muito confortável, né? Ser vigiado ou ser pressionado, ninguém gosta. Eu já me senti vigiado tanto pelos meus alunos quanto pelos meus chefes, eu acho, na maioria das vezes. Mais pelos meus chefes que pelos meus alunos, porque eu tenho que entregar um trabalho pronto, né? Sim, quando eu trabalhava para a empresa, CLT, sim, eu era vigiada constantemente, por e-mails, pessoalmente, no trabalho, para saber se está fazendo corretamente ou não, se está cobrando direitinho ou não, até porque na minha profissão a gente mexe com as questões financeiras, né? Então isso a gente era bem vigiado mesmo. Como é que você se sentia? Insegura, como se eu não fosse capaz o suficiente para fazer tudo sozinha. Eu trabalhei em um lugar que tinha câmera, né? Em tudo que é lugar. Aí no segundo lugar eu fiquei 24 anos nessa casa. Aí não tinha, né? Que eu criei quadrigêmeas. Mas recentemente eu peguei um que tinha. E eu me senti mal, porque não tem necessidade disso. A impressão que dá é que os entrevistados se sentem mais ou menos humilhados com isso, né? Com essa vigilância permanente que todo mundo diz sentir ou ter experimentado já. Eu entendo claramente o que eles estão falando, mas é que o buraco é mais embaixo, né? Há um problema de fundo em 2 níveis em relação a isso. Um é porque a relação hierárquica, ela normalmente produz resultados. Não necessariamente sendo muito agressivo, mas nem precisa. É como funciona a autocensura. Se eu sei que fulano pode, no final do dia, me demitir, e ele começa a pegar no meu pé,
eu começo a fazer movimentos para diminuir as vezes que ele pega no meu pé e muitas vezes eu começo a me adiantar, já sabendo o que ele quer ou o que ele demonstra, eu já começo a querer me adaptar a isso. É o tal controle internalizado de que fala o Foucault. Exatamente. Veja, isso pode fazer parte de uma relação de trabalho mesmo fazendo mal, porque você tem que entregar o resultado. O que hoje é diferente é que provavelmente esse chefe, nesse caso, ele vai dizer que ele não faz isso. Ele vai dizer que ele não está vigiando você. Ele vai dizer que ele não está fazendo digamos assim, um assédio, que é uma palavra da moda, né? Mas eu acho que existe um outro nível, Thaís, que é o seguinte: há uma verdadeira epidemia de desconfiança no mundo. E no próximo bloco, uma nova ferramenta de gestão: o medo. Voltamos a falar sobre violência no trabalho. E Pondé, no bloco anterior a gente falou sobre a vigilância como uma ferramenta de gestão. Essa ferramenta causa que tipo de efeito no empregado e o que a empresa ganha com isso na prática? Olha, primeiro eu acho que ela ganha vendendo a ideia de que ela não é mais aquela cruel que era no passado, entendeu? E isso, no mundo em que a imagem é cada vez mais fundamental, em que, como já se sabe, tudo vira espetáculo, inclusive e tudo pode vazar, esse tipo de imagem conta muito, né? Inclusive quando você organiza encontros para que os colaboradores se sintam muito bem, não sei o quê. Agora, esse medo paralisa as pessoas, paralisa. E eu tenho uma suspeita, não posso dizer que não é um enunciado científico o que eu vou falar, eu tenho uma suspeita que esse caráter implícito e disfarçado, ele gera muito mais desencontro do colaborador consigo mesmo, sabe? Do empregado consigo mesmo, porque gera expectativas, inclusive principalmente nos mais jovens, porque esse discurso, Thaís, ele parece fazer parte de um avanço social como um todo, entende? Esse discurso fofo, vamos lembrar do que a gente está falando. Essa violência disfarçada faz parecer que as relações de trabalho, elas estão acompanhando a evolução natural dos direitos humanos, entendeu? Que também é uma coisa que pode se duvidar largamente, mas nesse caso específico. Então, o resultado é que você fica congelado, paralisado, você não se mexe. Eu acho que essa violência mascarada mentirosa, ela está dentro de um processo sócio-histórico maior, que é um século em que eu acho, também não é uma afirmação científica, nem tem como ser, que nunca se mentiu tanto na história da humanidade como no século XXI. Então, as empresas ganham com isso uma imagem mais benevolente, não, mais atual, talvez, né? Sim. Mas, como você disse, associada aos direitos humanos, ao respeito aos direitos humanos. Mas ela também, Foucault falava isso, ganha pessoas mais dóceis, empregados mais dóceis, mais fáceis de ler, de entender, de dominar. E de alguma forma também isso acontece pelo que ele chama de normatização. Então, essa técnica disciplinar também ajuda a tornar esses empregados mais dóceis e mais fáceis de lidar. Fala um pouco do que é essa técnica disciplinar, Pondé. Uma das maiores formas de violência que existe hoje, disciplinar, nessa tradição, é se fazer uma ingerência sobre o modo como você fala, certo? As palavras que você usa, e você vir a ser punido por conta disso. Porque e eu acho que uma coisa está bem ligada à outra, porque você pode disciplinar o modo que as pessoas falam, acho que se Foucault tivesse vivo hoje, ele perceberia isso claramente, você pode disciplinar o modo como as pessoas falam, mas, no entanto, manter esse sistema disciplinar do corpo dócil
que você falou, que é o corpo domesticado. Então, você vai para o trabalho e você já internalizou como você deve falar, que assuntos você deve tocar. Então, isso tudo faz parte desse processo, vira norma isso daí, né? Além de virar normal, virar norma. Se você infligir essa norma, se você for contra ela, você é punido. Então, Pondé, algumas empresas passaram a aplicar o que está sendo chamado de quiet cutting. Elas decidem que uma pessoa ou uma função não é mais necessária, não é mais relevante, e em vez de demitir essa pessoa ou extinguir essa função, eles simplesmente isolam, dão um gelo na pessoa, tornam a pessoa e a função irrelevante, o funcionário isolado, e dessa forma forçam uma demissão, economizam custos, etc. Né? Isso chama-se quiet cutting. É outra forma de violência implícita? Ah, sim, né? Ainda mais um cenário, se você tiver essa pessoa, no caso do Brasil, com todas as leis trabalhistas, se ela custar para ser demitida, né? Ainda mais esse fator, mas isso é uma forma de que você humilha essa pessoa o tempo inteiro. Você transforma o dia a dia dela numa constante experiência de humilhação. Inclusive humilhação diante dos colegas, né? Primeiro, essa pessoa começa a se tornar radioativa, porque se a chefia, se a hierarquia está fazendo isso com ela, seja lá por que motivo for, provavelmente essa pessoa fez alguma coisa que a hierarquia não gostou. Não caiu do céu esse tipo de atitude, né? E, então, se a hierarquia não gostou, uma pessoa que se torna radioativa é porque se a hierarquia não gosta dela e está fazendo isso com ela, é melhor eu nem chegar perto, né? Melhor, porque se eu chego muito perto, significa que pode acontecer a mesma coisa comigo. E daí vem o isolamento, que é Vem outra o isolamento, punição. E a verdade é o seguinte, tudo bem, você disse que ela continua ganhando o salário dela lá. A ideia é que, de repente, ela peça demissão, o que no caso do Brasil é fundamental, porque você não tem que pagar os direitos trabalhistas à pessoa. E depois tem um outro fator que é o seguinte, é a violência psicológica que está implícita nesse caso. Porque você mantém a pessoa ali, você não deixa ela exercer função nenhuma, ela não tem o que fazer, então ela começa a ir para o trabalho sabendo que ela não vai fazer nada, e ficar aquelas horas ali, certo? É como se ela se transformasse numa espécie de saco de pancada silencioso, entendeu? E isso acontece mesmo, e é o fim da picada, né? Vamos ver agora um exemplo de quem passou pela experiência de ser tornado irrelevante no trabalho, o quiet cutting, a demissão silenciosa. Quem fala com a gente é a publicitária Pamela Gabriela. Eu vim aqui contar a minha história. Eu sofri um abuso corporativo. Eu acho que existem vários tipos de abuso corporativo, abuso no trabalho. E o que eu sofri foi um abuso silencioso em questão mais de manipulação, né, emocional, né? A gente às vezes não nota ou normaliza uma gritada, uma humilhação disfarçada, como cobrança, e vai aceitando algumas coisas. O ano que eu fiquei trabalhando com essa nova liderança, para quem eu respondi esse novo chefe, foi extremamente sufocante, agonizante, triste. Eu sentia que a equipe cada vez estava trabalhando na base do medo, o que é horrível para um ambiente de trabalho, né? Não se constrói coisas positivas com medo, e sim respeito. Eu saí me sentindo culpada, né? Aonde foi que eu errei? Será que eu deveria ter tido uma paciência emocional um pouco maior, né? Até que ponto eu poderia ter testado o meu limite? Então, eu saí me sentindo culpada. Eu acho que essa situação deixou, no início, muitas sequelas que eu tive que trabalhar, que foi a questão de limpar, a questão de raiva, rancor, culpa, mas deixou uma sequela boa, que eu vou
que é não normalizar isso, né? Começar a conversar com as pessoas e entender que o que eu sofri, sim, foi um abuso emocional, foi um abuso corporativo, foi. Não se faz isso, não se trata ninguém assim, né? E tem que ter um respeito corporativo, sim. Preferiria que ele tivesse sido honesto e falado, olha, não quero mais você na equipe, você não faz mais parte do mundo corporativo e a gente está encerrando seu contrato. Muito mais fácil do que manipular até chegar a pessoa estourar. Não se faz isso. Eu acho que um dos modos de, parafraseando ela de novo, abuso corporativo, esse tipo de violência, é quando você, por exemplo, essa expressão time, que se usa muito no mundo corporativo, que vem dos Estados Unidos, né? Quando você começa a criar situações em que você joga um contra o outro dentro do time. Então, você não precisa nem fazer o trabalho sujo. Quando você começa a criar uma situação em que um começa a vigiar ou começa a apontar erros, certo? E esse eu acho que é um dos métodos mais utilizados em ambientes assim. É criar uma desconfiança dentro do time, porque quando você cria desconfiança dentro do time, a partir do medo, da insegurança, quem tem o poder hierárquico ganha com isso. Entendeu? Eu achei também interessante, Pondé, quando ela diz que ao sair ela se sentiu culpada. Isso sugere que em algum momento ela acreditou que a empresa estava sendo de fato benevolente, fofa, como diz você, e que ela foi a ponta que falhou na história, né? Ela é a pessoa que não conseguiu entender os novos métodos de gestão que levam em conta os sentimentos, as emoções, né? E que ela não foi capaz de entender isso, né? Mas eu acho que isso inclusive faz parte de uma seguinte situação. Afinal de contas, se você perdeu o emprego, se você não foi bem no emprego, inclusive num mundo altamente competitivo como o nosso, você começa a pensar que de repente tem alguma coisa em você que está errado. Entendeu? Porque se você não conseguiu e outros conseguiram, né? Então é em você que falta alguma coisa. E mesmo que você passe, por exemplo, a denunciar esse fenômeno, que eu acho importante, mas que você comece a denunciar esse fenômeno, as empresas que praticam esse tipo de violência implícita, elas podem aprender com isso. E ao invés de tornar, por exemplo, você uma pessoa vítima da violência hierárquica, ela pode trabalhar de um jeito para criar, como eu estava dizendo, uma insegurança geral dentro do grupo, para que a própria hierarquia não precise excluir você. Fazendo, então, um bullying corporativo e de forma a atingir os resultados. Atinge os resultados, garante confiança, porque no final das contas as pessoas trabalham, fora os imortais, milionários, bilionários por aí, mesmo que pose de bonzinho, as pessoas trabalham para pagar boletos. E se você tiver uma situação em que você não vai poder pagar boleto, você inclusive pode sofrer pressão dentro de casa, né? E aí você tem que se submeter à estrutura. A gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar que todo esse palavrório que existe hoje, toda essa conversa fiada, que está ligada ao mundo corporativo, mas transcende ele, e não começar a acreditar nisso, né? E no próximo bloco, as modas de gestão. A empresa é uma família e quer o seu bem. Quer mesmo? Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre as formas de violência no trabalho. E muitas empresas hoje prometem o prazer no trabalho, oferecendo momentos de lazer, equipamentos de videogame, massagem e até salas de descompressão em que você pode socar almofadas. Visitamos algumas dessas empresas para saber por que elas investem em atividades como essas. As pessoas são a base do nosso negócio. É através delas que a gente consegue atingir o nosso objetivo e entregar a nossa essência, que é o sentir-se bem, que é o bem-estar.
A gente criou todo um ecossistema de estrutura e atividades e vivência e benefícios para os nossos colaboradores para permitir que a gente consiga viver e realmente atingir o nosso objetivo na entrega do serviço principal. A gente aqui no Grupo Acelerador, a gente tem 16 ou 17 benefícios. Então, por mais que a gente seja uma empresa que é acelerada, focada em meta e resultado, a gente ensina isso para os nossos empresários aqui, que são os nossos alunos, e a gente precisa viver isso. A gente tem uma academia que funciona 24 horas por dia, porque nós temos aqui a parte de segurança patrimonial que fica 24 horas por dia. Nós temos uma nutricionista que acompanha a saúde dos nossos colaboradores, ela vem a cada 3 meses presencialmente e faz os acompanhamentos mensais dos nossos colaboradores. A gente tem um programa de benefícios flexíveis e de forma que além do colaborador ele ter o padrão de vale transporte, alimentação, plano de saúde, etc., ele tem as nossas moedas Buda, onde ele ganha também benefícios e pode trocar os benefícios tradicionais por outros. Então a gente tem massagem, a gente tem produtos de bem-estar e sensoriais que ele pode agregar com esses créditos do mês a mês que ele tem. Ele tem benefícios de bem-estar como agregadores de academias. Todas essas atividades que a gente desenvolve aqui dentro, ela tem um custo. Esse é um custo que ele agrega e se incorpora na folha. No entanto, esse é um custo que ele tem um impacto positivo muito maior do que o que ele representa, porque ele reduz o turnover, reduz o absenteísmo, tem melhor impacto para os colaboradores no sentido do que eles querem entregar para o cliente no dia a dia, de forma que o nosso bem-estar, que é o que a gente entrega para o cliente final, ele passa a ser natural e uma vivência do colaborador dentro da rotina corporativa. As mulheres que trabalham aqui no Grupo Acelerador, nós somos uma empresa 100% presencial. A partir do 7º mês de gestação, ela não precisa mais vir presencialmente. Porque a gente sabe, cara, isso não custa nada para a empresa. Cara, nós temos 220 colaboradores. Não vão ter 50 mulheres grávidas em um ano, sabe? Então, assim, que custo financeiro é esse para a empresa? Não é nada. Se ele se sentir satisfeito trabalhando aqui e tiver motivos para sair de casa e vir para cá, eu já estou com 90% dos meus problemas resolvidos. Os outros 10% é o quê? É aculturar esse cara, alinhar a expectativa do que ele tem que entregar no papel dele e só. Eu não sei se as empresas são as responsáveis por essa questão do sentimento de violência no trabalho. Eu acho que a vida das pessoas está mais conturbada de maneira geral, dentro ou fora do trabalho. A pessoa vai viver naturalmente aquilo no dia a dia, porque a nossa vida é cada vez mais turbulenta e agitada, mas a gente sente uma responsabilidade aqui dentro de conseguir contribuir para a vida da pessoa através de uma leveza e um equilíbrio no trabalho também. A impressão que eu fico, Thaís, é de que aí você tem um fenômeno geracional, inclusive. Os jovens, uma forma de lidar com essa geração mais jovem, entende? Que é uma geração que tem uma vivência da vida um pouco como um game, como uma diversão contínua. Entende o que eu quero dizer? Então, veja que tem imagens ali que lembram esse tipo de situação, né? Mesmo a academia dentro, o box. É um golfe que ela estava jogando, né? Que cria um ambiente em que você está ali, mas ao mesmo tempo você está se divertindo. Isso é geracional, entende? Então, quando você está trabalhando com um tipo de negócio que você lida basicamente com geração mais jovem, esse tipo de ferramenta pode se tornar de fato uma boa ferramenta. Eu não duvido que isso pode produzir resultados em determinados ambientes, como ele disse que produz, né? Então, exatamente isso. Eles são muito claros ao dizer que vale a pena do ponto de vista comercial, do ponto de vista do retorno de produtividade. E isso é um dado novo. A gente estava falando aqui no começo que esse novo comportamento das empresas,
ele traz benefícios de imagem para a empresa, por exemplo, ele traz uma facilidade maior para a empresa lidar com seus empregados mais dóceis, mais legíveis, mas aqui eles incluem uma terceira possibilidade e que talvez faça bastante sentido, que é o da produtividade. Você trata bem os seus empregados e você tem o retorno em produtividade aumentada. Faz sentido isso para você? Faz, claro que faz. Para uma empresa faz, né? A grande pergunta é se deixar de ter, o que muda? Se deixar de ter o quê? Entregar lucro, o que muda? Demissão, né? Entendeu? Então você, na realidade, você tem uma situação onde a pessoa se diverte, onde ela vai trabalhar, né, no dia que ela vai lá, inclusive a preocupação com o presencial, né, que veio depois da pandemia, mas ainda assim a honestidade deles falando, olha, isso dá lucro. Um deles fala, olha, 90% está resolvido para mim. Se ele vem feliz, se ele está afim de vir para cá, se é o ambiente que ele gosta, 90% está resolvido, né? Os outros 10% é alinhar os resultados que ele tem que entregar, né? Agora, se isso parar de acontecer, aí vem a pergunta, você mantém isso só porque isso é humano? Isso funciona em qualquer linha de negócio? Isso funciona com qualquer tipo de idade dos colaboradores? Entende? Em qualquer espaço social, onde tem ou não oferta de trabalho, se não tem nenhuma oferta, o cara fica lá ou não tem para onde ir, entende? É isso que quando você faz a sociologia mais ampla, você percebe que isso é um fenômeno que pode dar certo, esse fenômeno, onde você tem um lugar legal para trabalhar, mas você tem várias condições que tornam isso possível. Pondé, tem outra moda de gestão, que é o assunto que a gente está tratando nesse bloco, que é o da autoavaliação, agora chamada de ferramenta de autodescoberta ou de autoconhecimento. Aí você preenche todos aqueles questionários falando como você se sente, como você se vê em relação à empresa, ao outro, aos colegas, etc. E aquilo acaba servindo como uma ferramenta para escolher quem vai ser demitido ou não. Então, quer dizer que esse negócio de autoavaliação agora virou uma forma de você cavar a sua própria demissão? Sabe, quando você falava, me lembrava, sabe o dolorismo? Dolorismo? Dolorismo do período barroco nos católicos, estavam se chicoteando, sabe? Pecador. Autoflagelo. Autoflagelo. Eu vejo uma certa semelhança nisso daí, entendeu? Então você, claro que não é pecado que está em jogo, mas suas falhas. Então você fica apontando suas próprias falhas. Eu entendo que isso joga um pouco com a ideia de que você é honesto consigo mesmo, que você percebe as suas falhas durante o dia do trabalho, e inclusive no que você poderia melhorar, porque esse é o papo, né? Esse é o papo. Apontar problemas para você saber no que você pode melhorar. A famosa história da crítica construtiva, né? Só que no final das contas, o que acontece? Isso pode servir, inclusive, como uma ferramenta, somando-se a outras, para chegar à conclusão, olha, vai aprender a ser melhor em outro lugar. Eu não estou a fim de bancar seu processo de melhoria. Agora, chamar isso de instrumento de autoconhecimento, eu acho impressionante essas coisas, sabe? Porque você encontra uma ferramenta, um título, melhor dizendo, para esse tipo de ferramenta, para dizer que, na verdade, você está se autoconhecendo. Então, você está ganhando com a autoavaliação. Você está se expondo para a empresa, suas inseguranças, suas falhas, o que você acha que pode melhorar, e com isso você está se autoconhecendo. Entendeu? E esse eu acho que é uma das formas sublimes de disciplina, de corpo disciplinado que falava Foucault. Sublime. E vamos agora ao nosso jogo rápido. Thaís, dentro de toda essa discussão que a gente está levando aqui hoje, você acha que dá para confiar em chefe que tem fala e gestos mansos? O passivo-agressivo, assim? É o famoso passivo-agressivo. Eu acho que é mais difícil de lidar, até porque todo passivo-agressivo tem um pouco de covardia, né, Pondé? Ele se esconde por trás dessa falsa gentileza
para não ter que entrar em confronto, para não ter que ser direto. Então, é sempre um caminho tortuoso para quem está do outro lado. Mas também o chefe agressivo também não é uma boa coisa, né? Eu acho que quanto mais clareza tiver, melhor. Então, sim, acho difícil lidar com alguém que seja falsamente manso, falsamente gentil. É porque, inclusive, ele deixa para você o trabalho sujo de romper o ciclo da agressão, né? Exatamente, ele são é bonzinho, dois trabalhos. mas você não está sendo. Exatamente, são dois trabalhos. Esse é o primeiro e depois é entender o que, afinal de contas, se quer, né? E Pondé, minha vez. Você concorda com o que está se tornando o novo senso comum de que chefes mulheres são mais acolhedoras, mais sensíveis, mais inclusivas? Essa afirmação, a pergunta que você me faz, que é uma afirmação de muita gente, ela é completamente sem base empírica histórica, porque você não tem ainda tantas mulheres em posição de poder, né? Agora, assumindo que não dá para fazer uma afirmação historicamente fundamentada, me parece que já aparecem casos em que demonstra que mulheres em posição de poder podem ser também violentas e agressivas, mas de forma diferente. A violência masculina é mais explícita. E a feminina é mais dissimulada. É mais dissimulada, mais dispersa. Você não sabe direito o que está acontecendo. E eu diria, outra ilusão é achar que mulheres que ocupam cargo de poder, necessariamente, são melhores com outras mulheres. E o compliance? Onde entra nessa discussão? No próximo bloco. Voltamos hoje falando sobre a violência no trabalho e as formas sutis dela se manifestar. E agora vamos falar do Departamento de Compliance e lembrar por que ele foi criado lá atrás. Um dia no Compliance. Eu vou fazer um sorteio no Instagram da empresa, não precisa registrar nada não, né? Negócio de caixa econômica, essas coisas aí. Mandaram eu vir falar com vocês só porque um fornecedor me levou para dar uma volta de lancha, não pode? Opa, eu sou do marketing lá e vim falar com vocês aqui porque a gente quer fazer uma ação e eu vi um mail em promoção com 100 mil contatos, posso comprar? Viu? Só para conferir, então, não vai poder gogoboy na compra. Oi, o ar lá da sala da gente queimou. Eu posso chamar meu pai para ajeitar? Ele faz bem baratinho pra gente. Não é que eu mandei o estagiário se fuder. Foi força de expressão, calor do momento. Se fuder e tal. São exemplos de situações, né? Apesar de que a coisa do gogoboy pressupõe muitas mulheres, pelo menos, no mercado de trabalho, comprando coisas e felizes, né? Assim como poderia ter gogo girls. Mas, assim, eu acho que o compliance, ele é um fenômeno multifacetado, de época, né? Que responde, por um lado, o compliance ele pode funcionar como uma iniciativa pedagógica dentro da empresa, do ponto de vista cultural. Né? Pedagógica na lida de um funcionário com o outro no ambiente de trabalho. Né? Ele pode funcionar pedagogicamente, como aparece um dos exemplos, você não ficar aceitando presente, que é um dos vetores de corrupção dentro do ambiente de trabalho. Viagens de jatinhos. Viagem de jatinho pago por gente rica, né? Como a gente vê em casos acontecer, não só no mundo corporativo, né? Agora, então, nesse sentido, como o compliance é uma intervenção ética, né? Inclusive kantiana, né? Você faz uma norma, sou ético que todo mundo pode fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, como se trata do ambiente corporativo e humano, ele é ambivalente. Você quer dizer que ele sofreu um desvio de função? Não, ele gera necessariamente um ambiente onde pode haver denúncias, certo? Pessoas podem fazer denúncias contra outras e abrir um processo que, mesmo que lá na frente venha se provar que não e tal, mas isso pode já criar um dano para a carreira de uma pessoa e para a inserção dela no trabalho. Então, é isso que eu estou chamando de ambivalência, né? Agora, ao mesmo tempo, você pode ter um uso perverso.
Você pode ter um compliance que funcione de forma seletiva. Dependendo exemplo? de quem denuncia e de quem é denunciado, funciona. Em outros casos, pode não funcionar. Se alguém que é denunciado é muito poderoso dentro do espaço, né, costas largas, está bem com a alta hierarquia, a denúncia pode não funcionar. Ela pode simplesmente se perder. Hoje entende? o compliance tende a dar mais razão para uma minoria em detrimento do que é considerado maioria? Em termos de gênero, raça, time de futebol? Então, acho que é um risco a se correr, de fato, que você pergunta, né? Existem grupos sociais hoje que há uma tendência a considerá-los culpados a priori. Então, sei lá, homens brancos heterossexuais são facilmente considerados culpados a priori. Quer dizer, o compliance, ele pode correr o risco de atuar muito dentro da chave da interseccionalidade. Então, se você faz parte de minorias que sofrem algum tipo de vitimização, o que você diz a priori pode ser verdade. Então, pode acontecer isso. Agora, é óbvio que na estrutura de poder, você pode continuar a ter, sim, por exemplo, homens que ocupam lugares de poder, fazendo abuso da função do poder. Porque, como já foi ensinado várias vezes, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente, certo? Então, isso independe de gênero, sexo, time de futebol. Agora, hoje há uma tendência a fazer uma abordagem do compliance em chave ideológica, em chave identitária, né? Em chave de interseccionalidade. Aí você pode ter um compliance que tenha esse olhar específico. E a gente sabe como é que é a espécie humana, né? A espécie humana gosta de linchar, de humilhar, de expor a pessoa à humilhação pública. Isso no mundo da empresa também acontece. Camila Rocha, coordenadora de compliance e contratada justamente para garantir comportamentos éticos e impedir abusos, acabou vítima de uma demissão silenciosa, o quiet cutting que a gente tinha falado. Vamos ouvi-la. Eu sofri um assédio moral velado na minha antiga empresa. Vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu. Eu senti que a minha chefe queria que eu pedisse demissão quando ela começou a ter algumas atitudes diárias do tipo me tirar de agendas, me expor em reuniões, não responder e-mails, não responder mensagens, não deixar que eu participasse de agendas junto com o meu time, não deixasse que eu tomasse algumas decisões que eram do referente ao meu cargo. E depois de alguns meses nessa situação, eu fui desligada da empresa. Eu fui desligada de uma forma muito vexatória, porque fui desligada da rede da empresa antes de ser comunicada da demissão e tendo em vista que antes eu tinha passado por diversas situações aí de exclusão, digamos assim. Então eu passei por todo esse assédio moral velado, com todas essas atitudes dela. Eu fui me sentindo cada vez mais diminuída, humilhada, maltratada, né? Não valorizada como profissional, como pessoa, acho que principalmente como pessoa, porque eu acho que assim, a pessoa pode não querer trabalhar com você, então ela te desliga, o que não dá direito a ela é de fazer esse tipo de coisa, humilhar, né? Então eu, uma profissional com 20 anos de carreira, com medo de falar as coisas, porque com medo disso voltar para mim, contra mim. Porque eu era o compliance, eu não poderia fazer uma denúncia da minha própria diretora e o RH realmente fechou os olhos para isso, né? Porque quando eu tive essa conversa com o RH, ele me garantiu que não, você não vai sofrer retaliação, a ideia aqui é te ajudar, você achar a melhor comunicação com ela. E não foi isso que aconteceu, né? No dia do desligamento, eu tive 2 sentimentos, um de alívio, porque eu estava saindo dali e sabia que eu não ia ter mais que passar por isso, e outra de angústia, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou uma mãe, né? Eu tenho contas para pagar, então vem toda aquela preocupação, como eu vou pagar minhas contas e tudo mais, mas logo depois disso foi muito difícil falar sobre esse assunto, então eu fiquei 1 mês, quase 2, remoendo isso, tentando trabalhar para que isso não me afetasse
como pessoa e como profissional. Esse depoimento, ele macula 2 mitos do compliance de uma vez, né? 2 mitos de uma vez. O compliance como um reduto ético, de acolhimento e etc. E o fato de a implicada ser uma mulher também, né? Então, A é uma chefa mulher, dela. a chefa é uma Sim, mulher, oprimindo outra mulher. Que volta ao que a gente tinha falado antes, né? Exato. Que é importante não ter mitos nesse território. O depoimento é muito bom, né? Quer dizer, primeiro porque fica muito claro essa coisa de que você pode ser o compliance, mas dependendo de quem está agindo de forma antiética ou de forma violenta, que era o caso da chefe dela, está acima, então não tem compliance. Parece o Brasil, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Então, assim, não tem compliance para essa pessoa. Ela vai ao RH, né? O RH mente. Não é muito difícil a gente chegar à conclusão que as relações, estamos falando de trabalho, não vamos partir para outras áreas, que as relações dentro do mundo do trabalho sejam permeadas por tanta mentira. Não é fácil se conviver com esse tipo de constatação, né? O RH mentiu para ela. Provavelmente mentiu porque ela estava falando da chefe, da diretora. E todo mundo ali, assim como ela, tem boleto para pagar, né? Então fica com medo. Então vai que de repente se colocar ao lado, acata o que ela está falando. Imagina, era responsável pelo compliance, ou seja, ela era representante do coração do Kant dentro da empresa, do coração da ética dentro da empresa, né? E aí ela vai denunciar a chefe para o RH, e o RH, evidentemente, fala, não vai acontecer nada, tá tudo bem. E a prática é o que você descreveu mesmo, né? Não respondia e-mail, não convidava ela para reuniões, né? Expunha ela a situações vexatórias no mundo do trabalho, quer dizer, tudo que a gente sabe que acontece, né? Desligou ela da rede antes de fazer a demissão. É tipo assim, na hora que vai fazer a demissão, o trabalho já está sujo, já está tudo feito, né? E fica fácil. De fato, como ela disse, depois você tem que fazer um esforço para que isso não cause maiores danos na sua vida, inclusive vida profissional, né? É uma situação bem difícil mesmo. Isso é um tipo de coisa que precisa se conhecer mais. Se conhecer no sentido que isso fique mais claro, né? Exposto. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Thaís, você acha que é de fato real e possível existir um humanismo corporativo? Real? Não. Ou melhor, na medida em que a gente viu, por exemplo, naquela empresa em que esse humanismo corporativo significa você ser tratado dignamente, ter seus direitos respeitados, preservados e devolver na moeda da produtividade, que é o que interessa para a empresa, né? Aí, sim, eu acredito que é justa essa relação e boa para os dois lados, mas humanismo pelo humanismo, certamente não. A empresa não é a nossa mãe, né? Nenhuma empresa é nossa mãe. Sim, nem família, né? Ainda bem, né? Se bem que pode existir famílias piores que empresas. Exatamente, né? Por isso que ainda bem que não é. Vale lembrar. Vale lembrar. Bom, Dé, você acha que o compliance é uma boa ideia, muitas vezes mal executada, ou, como conceito, ele é irremediável e sem futuro? Não, eu não acho que é uma má ideia necessariamente na origem. Se ele tem futuro ou não, não é ele ser uma boa ideia ou má que vai decidir se ele tem futuro ou não. É, né? Verdade, tantas más ideias sobrevivem e têm vida longa. E ideias boas que não sobrevivem, né? No mundo demiúrgico, quer dizer, o demiurgo, aquela ideia do Deus mau que criou o mundo. Eu acho que ele não é em si uma má ideia, porque ele pode melhorar, por exemplo, a situação de corrupção dentro da empresa. Ele pode melhorar esse tipo de coisa. E isso ajuda o país, ajuda a empresa, ajuda as relações, né? Senão a gente cai no niilismo absoluto, que eu consigo discutir na boa, né? Sei. Então eu não acho que ele é uma má ideia. Ele pode melhorar a relação entre as pessoas que trabalham, né? Ele pode fazer com que você tenha um ambiente em que se tenha mais confiança,
né? No sentido de que... Porque eu acho que o compliance ele tem que estar muito ligado, por exemplo, à noção de meritocracia dentro da empresa. Ele tem que preservar a meritocracia, né? Porque uma das formas perversas é ele não preservar a meritocracia, né? Então, não acho que ele é uma ideia ruim. A ética não é uma ideia ruim a priori, mas é que o ambiente de trabalho é complicado, muito violento. E o Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.